De volta com as informações, com as notícias. Você está por aqui no nosso Jornal da Cidade, programa líder de audiência no horário. E a partir de agora eu tenho a alegria de receber aqui Dr. Marco Moscatelli, ele que é neurocirurgião, cirurgião de coluna. Dr. Marco, bom dia, seja muito bem-vindo. Alegria recebê-lo aqui. Tudo bem, obrigado pelo convite, viu? A gente que agradece, Dr. Marco. Os números falam por si. A gente tem um crescimento cada vez mais de pessoas se afogando e a gente tem um crescimento também das consequências dos mergulhos em águas rasas. Qual o risco disso, doutor Marco Moscatelli? O risco é muito grande, né? Quando nós não sabemos qual a profundidade do local que a gente mergulha, piscinas, e geralmente são jovens, né? A faixa etária entre 17 e 32 anos. Uma média de 23 anos. E engraçado que 90% são homens, né? E homens ligados 50% ao uso de bebida alcoólica, tá? Então, são pessoas que vão a piscinas, rios, lagoas e não sabem qual a profundidade do local, a água mais turva ou tá embriagado, não consegue saber, mergulha e pode ter uma fratura. Geralmente a fratura cervical pode levar à morte imediata até. Né? Ou a pessoa ficar de barriga para baixo, ou ficar sem conseguir mexer os braços ou as pernas e se afogam. Né? Então é um tema que é muito prevalente, geralmente dezembro, janeiro, fevereiro e carnaval, né? Julho, mês de férias. A gente tem um dado, inclusive, aqui, que na primeira quinzena de janeiro, o Corpo de Bombeiros registrou 71 resgates de vítimas de afogamento. Doutor Marco, quando o cidadão que está fora vê alguém se afogando, ou alguém deu um pulo e pulou e aquela pessoa do popular não voltou, o que é que tem que fazer? Quais são esses primeiros socorros? Primeiro, a pessoa tem que alertar quem está em volta dela para poder chamar ajuda e ela tentar salvar essa pessoa, porque não tem muito tempo para tirar essa pessoa da água. E também não pode tirar essa pessoa da água de qualquer jeito. Esse é o problema, né? Também. Porque se ela tiver com uma lesão alta cervical, uma lesão cervical, você pode ali acabar com o prognóstico futuro dessa pessoa, né? Então, tem que tentar tirar ela do jeito que você conseguir da maneira mais segura. Evitar puxar pelo pescoço, existem manobras corretas que você pega por debaixo do braço, tenta trazer ela com o rosto fora da água, né? Trouxe para a beira da água, para a terra, né? Evitar mexer nesse pescoço, evitar mexer nessa pessoa, virar essa pessoa sem proteger esse pescoço dela. As pessoas normalmente elas costumam o pulo de cabeça. Esse é o mais perigoso, doutor Marco? Esse é o pior. Quando a gente não conhece o local onde nós vamos entrar dentro da água, primeira coisa, entra com o pé, senta na borda, descobre qual a profundidade do local, descobre se tem alguma estrutura, como por exemplo pedra, troncos de árvores, né? Depois disso, aí sim, você pode brincar, mergulhar, se tiver uma profundidade segura, né? E o que é uma profundidade segura, doutor Marco? Olha, pelo menos a altura do seu próprio corpo, uns 2, 3 metros de altura, é uma profundidade segura. Mas quando você for mergulhar, né, descobrir a profundidade é segura, tente dar aquele mergulho raso. Sim. Né? Aquele mergulho que você já entra na água e já tenta sair da água. Então você fica na metade da piscina para cima, na metade do local que você vai mergulhar para cima, né? Doutor Marco Moscatelli, o mergulho é algo perigoso? E eu digo isso porque eu já observei muitas pessoas que estão na piscina e ficam, sobretudo isso acontece muito com criança, pula toda hora pula. Isso chega a ser perigoso sob o olhar do médico? É perigoso, e principalmente se você tá com muita gente em volta, né? Eu sofri um trauma desse quando era criança até. Eu era pequenininho e eu mergulhei na água, tava andando na piscina e uma pessoa pulou nas minhas costas. Então eu quase desmaio, minha mãe pula e me salva, né? Então isso é muito perigoso. O senhor falou sobre se a pessoa também tiver barriga, ou seja, não é só o pulo de cabeça, mas o pulo normal, mesmo sem ser o de cabeça, ele também se coloca como perigoso? Não, aí não. Aí você pode brincar, pode pular de barriga, pode pular de costas, pode pular do jeito que você quiser, exato. Doutor Marco, eu queria focar sobre esses primeiros cuidados que o senhor fala. Na hora que a pessoa vê alguém se afogando ou deu um pulo e não voltou, está se afogando, essa retirada, o ideal é que se retire com 2 pessoas, a pessoa como se fosse, digamos, como se ela estivesse numa prancha, ou pode puxar de cabeça, como é que é? É o melhor jeito, né? Se você tiver, quanto mais pessoas pegar esse possível afogamento, é melhor, né? Mas sempre tentando
travar essa cabeça no seu peito, colocar a mão por debaixo do braço e trazer essa pessoa com a coluna cervical protegida, né? A coluna cervical ou coluna torácica seriam imprescindíveis ter proteção. O senhor já pegou casos, digamos, da pessoa, ela a priori não teria grandes consequências, mas o socorro foi feito inadequado? Já, infelizmente já. Conta pra gente sobre isso. Já é ruim. Você sabe que teve um trauma cervical, essa pessoa te relata que estava muito bem, saiu da água sentindo as pernas, mexendo os braços e as pernas, e após os primeiros socorros do cidadão que estava em volta, ela começou a sentir perdas, né? E aí chega pra gente já ruim. Mas o melhor é você, como cirurgião, ter o discernimento do que é grave e do que não é grave, né? E agir da maneira mais rápida possível. Então os hospitais têm que ter exames de qualidade para que te atendam rapidamente, para que, se precisar de algum caso cirúrgico, você intervir rapidamente. Nós temos vários casos que tiveram lesões e que conseguimos agir rapidamente, e esses pacientes hoje têm uma qualidade de vida normal. Também temos os casos tristes que não conseguimos reverter essa lesão medular, né? Que são lesões medulares graves. Nesse caso das lesões medulares graves, quanto mais rápido agir, maior a chance de um sucesso? Com certeza. A gente fala que o tempo é precioso, né? Então nós temos pouco tempo para salvar essa lesão. Porque quanto mais pressionado a medula, que é a estrutura que passa dentro da coluna, que conecta o nosso cérebro aos braços e às pernas, né? Quanto mais rápido a gente descomprimir, tirar essa lesão, tirar esse aperto da medula, mais a gente salva essa medula e ela sofre menos, né? É a mesma coisa que eu aperto um dedo. Quando eu fico apertando um dedo, ele fica doendo. Quanto mais rápido eu tiro, menos lesão eu causo nessas estruturas, né? Doutor Marco, quando procurar? As pessoas às vezes pulou na água rasa, mas saiu e aparentemente ela está bem, mas acha que bateu com a cabeça. Qual é o start, ou qual é o sinal de alerta de que não, essa minha dor de cabeça, depois que eu dei o pulo, eu preciso procurar um médico? Quais são os sinais disso, doutor Marco Moscatelli? Existem alguns sinais que a gente consegue prever, né, que pode ter alguma lesão. Por exemplo, perda de força nos braços, perda de força nas pernas, turvação visual, um sinal de alerta. Não estou enxergando direito, estou perdendo minha visão. Desmaio, a pessoa desmaiou. Uma dor de cabeça muito forte, vômitos um atrás do outro, que chamam vômitos incoercíveis, eles não param, você vomita 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, crises convulsivas, né? Crises convulsivas. Então, tudo isso leva a dizer que pode ter algum alerta. Então, corra para o hospital e para um atendimento quanto mais rápido possível. E esses sintomas, eles acontecem, quando é o caso, eles acontecem logo depois, digamos, do pulo em água rasa, doutor Marco? Ele pode acontecer logo no primeiro momento, mas se você, por exemplo, bateu com a cabeça, né, inflexão, sim, você pode ter dor no pescoço, na parte posterior, e essa dor ir aumentando ao longo do dia. Você bateu a cabeça e fez um hematoma, um coágulo dentro do cérebro, e esse hematoma pode ir aumentando. Então você pode ir perdendo força, você pode ir perdendo o nível de consciência, ficando confuso, tendo crise convulsiva por causa do sangramento, sonolência excessiva, né? Então é interessante a gente tomar cuidado e ao longo do dia ficar em observação pelo menos 24 horas. Aquela história eu digo a história porque parece uma sabedoria popular. Não durma agora. Teve uma pancada na cabeça, não durma agora. Isso vale, doutor Marco? É válido, tá? Você já escutou isso? Já escutei. Se você não tem conhecimento sobre medicina, é válido, né? Deixar pelo menos nas primeiras horas essa pessoa um pouco mais alerta para você ir ficar vendo o nível de consciência dessa pessoa, né? Se você estiver, por exemplo, num hospital, claro, você está lá em observação, um enfermeiro ou enfermeira vai te acordar, olha, tudo bem, como é que você tá? Vai saber, vai conversar contigo. E quando você tem uma lesão no crânio, no cérebro, ele causa, na maioria das vezes, uma crise convulsiva. Então, um sinal de alerta importante é uma crise convulsiva. Mas ficar acordado nas primeiras horas é interessante. Difícil é você deixar uma criança, né, de 2, 3, 4 anos com aquele trauma. Depois que você tem um trauma, sobe serotonina, depois ela cai. E aí você tem sonolência, é normal. Depois que a gente sofre um susto, um acidente, você tem vontade de descansar, né? Então, pode até deixar descansar, mas de vez em quando vai lá, tá tudo bem, pronto, volta a dormir.
Ter muito cuidado nos pulos de água rasa, né, Com doutor certeza Marco? absoluta, né? Aproveitar esse verão, o restinho do verão e o carnaval com segurança, com certeza. É verdade. Doutor Marco Moscatelli, neurocirurgião e cirurgião de coluna aqui. O senhor trabalha na Neurolife? Isso, eu sou um dos sócios proprietários da Neurolife Natal. Eu vou dar uma missão para o senhor. Vamos lá. Levar um abraço grande para uma amiga minha muito querida chamada Luciana Carriço. Ah, com certeza. Doutora Luciana Carriço. Excelente, é neuropediatra. Obrigado, doutor Obrigado Marco você, minha Moscatelli. querida. Excelente Obrigado pelo dia, esse convite, grande viu? semana.